Capítulo 9. Fortalecimento e resiliência. Sempre acreditei ser resiliente, afinal, sempre suportei bravamente os reveses da vida e sobrevivi. Recomecei várias vezes, vida pessoal e profissional. O que eu era? Inconsequente? Aventureira? Corajosa? Resiliente? Corajosa com baixa resiliência? Bem, eu acreditava que era resiliência, e fazia e acontecia porque não sabia e não pensava se era impossível. Apenas encarava sem avaliar profundamente os riscos. Vim a descobrir, porém, que minha resiliência estava comprometida, pois, apesar de encarar os obstáculos e lidar com o estresse e risco da vida, o custo para o recomeço, ou mesmo continuidade da minha caminhada, normalmente era mais alto do que meu corpo e meu emocional poderiam suportar. Às vezes, me tornava agressiva e endurecida, posicionando-me com autossuficiência, mostrando ao mundo e a mim o quanto era forte sem necessidade de parecer frágil, a tal ponto de necessitar da ajuda de outrem. Aí, localizei meu engano. O fato de você aguentar firme e forte, doa quem doer, não significa que sua resiliência está equilibrada. Percebi também que deixar a vida me levar era uma postura passiva, de permitir que as dificuldades da vida fossem embora naturalmente. As duas posturas fizeram-me sofrer além do necessário. Resiliência. Avalie esta pintura e conheça a história do seu autor. Pintura de Esteban Royas, que retrata o conceito da resiliência. A vida desliza, passando tal como onda do mar. Esse vai e vem de ondas expansivo, que não podemos compreender ou deter sem nos perdermos. Algumas pessoas decidem sentar e esperar pelos acontecimentos da vida, como observadores passivos. Contudo, há outras que decidem se jogar ao seu encontro e enfrentá-la, aceitando o desafio de dominar a onda e ter liberdade. Após esses acontecimentos, restam apenas vestígios, pequenos traços de existência, como uma sombra de quem caminha em sua jornada e, quanto mais avança, maior se torna sua sombra. Conversando com minha filha Maria Inês, psicóloga clínica, ouvi: "Papai, você tem um alto senso de resiliência desenvolvido." Bastou ela me dizer algo neste sentido para eu compreender alguns dos meus comportamentos e condutas. Eu saí da extrema pobreza econômica até chegar à minha independência financeira e alcançar bem-estar, e nesse caminho nunca encarei as dificuldades como algo perverso ou como um castigo do qual deveria me livrar. Nunca tive ressentimento ou dor. Vivi, desde criança, consciente de minha existência e caminhei sempre com determinação, seguindo sempre em direção ao que eu acreditava. Quando pintei o quadro À Espera, muito antes da conversa com a minha filha, deixei plasmada nesta tela minha ideia de viver de forma resiliente. A cadeira nos mostra a espera, este espaço onde ficamos imobilizados, pensando que as coisas que ocorrem não têm relação conosco e o mundo. Cheio de cores, alegrias e dores que se projeta sobre nós, nos deixa aturdidos e nos invade. Ao decidirmos enfrentar essa magnífica onda de vida, imensa e aterrorizante, nos damos conta que, à medida em que avançamos, a imagem que nos assusta diminui, e quanto maior a distância, maior será nossa sombra sobre o chão, mostrando nosso futuro e nossa presença. O que é resiliência? Resiliência é a força interna usada por uma pessoa para evoluir e transformar o que for necessário e, assim, chegar a um resultado, atingir um propósito, fazendo a diferença. A resiliência equilibra-se nas forças internas da pessoa e principalmente nas suas interações humanas. No relacionamento, a linguagem tem papel preponderante e impactante no fortalecimento emocional, pois é a linguagem que demonstra
como os recursos internos e externos estão sendo utilizados, se de forma passiva, agressiva ou assertiva. Resiliência também é a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, despendendo a energia necessária, nem mais e nem menos. É saber lidar com o estresse e sentir-se fortalecido e motivado para seguir em frente. Superação em resiliência é agir com maturidade. Como? Fazendo uma análise da realidade e reconhecendo seus limites e os riscos da situação, expondo-se aos riscos com segurança e confiança para atingir seus objetivos. É sabido que nosso desempenho e a nossa coragem de correr riscos ao vencer os obstáculos estão ligados diretamente à nossa motivação, seja no trabalho, na família ou mesmo na mudança de um hábito, ou aprendizagem de um novo conhecimento ou nova habilidade. Daniel Goleman, em sua obra O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, ao escrever sobre o desempenho ótimo, mostra que há 3 estados principais para lidar com o estresse, representados pelos psicólogos Yerkes e Dodson, que são ócio, fluxo e esgotamento. Segundo ele, ócio e esgotamento desencadeiam uma baixa energia e enfraquecem nossos esforços. Por outro lado, o fluxo permite que a capacidade de uma pessoa para desempenhar algo seja alta e positiva. Representa o pico de autorregulação na qual a pessoa canaliza suas energias, suas emoções positivas para uma alta performance. É o estado onde as pessoas aumentam seu foco na atividade e dão o melhor de si. É o equilíbrio do seu comportamento frente ao estresse. É ser resiliente, é ser bem resolvido. Hormônios do estresse e desempenho. As pessoas, quando se encontram no baixo nível de hormônios de estresse, adrenalina e cortisol, tendem a dar o mínimo de si porque estão sem motivação, ou seja, sem a energia para a ação, comprometendo seu empenho para atingir resultados. Pessoas que não se realizam podem se tornar infelizes e com baixa resiliência pela forma passiva de conduzir sua própria vida. As pessoas, quando se encontram no alto nível de hormônios do estresse, tendem a cair no esgotamento, interferindo na capacidade de retenção de novos conhecimentos, na geração de novas ideias, promovendo dificuldade na comunicação e, consequentemente, na gestão emocional. O maior prejuízo é no sistema imunológico e nervoso, deixando a pessoa fragilizada e sujeita a doenças típicas do estresse, ou seja, sem resiliência para enfrentar os obstáculos da vida, com tranquilidade e sossego emocional. As pessoas, quando se encontram no nível ótimo da curva do desempenho, tendem a olhar o melhor de si, pois o cérebro aciona níveis de hormônios do estresse bom. Desafios, realização e satisfação no atingimento de metas e reconhecimento estimulam o estresse bom e as pessoas empenham-se mais com melhores resultados. A motivação mobiliza uma quantidade ideal de adrenalina e cortisol, acompanhada de dopamina, o hormônio do prazer e recompensa, e juntos protegem o organismo da pessoa. Essa proteção estimula os benefícios do circuito da recompensa no sistema nervoso, regado de emoções positivas. Sabemos que uma pessoa com um estado emocional positivo, através do circuito da recompensa, estimula seu pré-frontal e, assim, aciona também os pensamentos positivos, o que sabemos gera a vontade de continuar dando o melhor de si para enfrentar e administrar os desafios com coragem e resiliência. Assertividade versus resiliência. Como se manter no nível ideal da curva, quando a cobrança diária pressiona o ser humano como um compressor, muitas vezes gigantesco e violento?
usando a assertividade para se posicionar frente a situações de riscos, ou seja, ter firmeza e se comunicar com confiança, acreditar em suas ideias e opiniões, assumir responsabilidade por si mesmo, ter respeito por si e pelos outros. Assertividade é a capacidade social de afirmação dos próprios direitos e expressão de pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas. O comportamento assertivo situa-se no ponto de equilíbrio da curva, assim como o tédio igual a ócio está para o comportamento passivo e o estresse igual a esgotamento está para o comportamento agressivo. Quando você é assertivo, sua estrutura interna equilibra-se e seus circuitos cerebrais são positivos, pois há a secreção adequada de adrenalina e cortisol, que o leva à ação. E mais, à satisfação e ao prazer de se sentir bem, resolvido e seguro. É ativado o circuito da recompensa, dopamina, estimulando o pré-frontal e, consequentemente, o pensamento positivo. Fatores da resiliência. Segundo o especialista e pesquisador em resiliência, Dr. Jorge Barbosa, diretor da Sobrare, Sociedade Brasileira de Resiliência, 8 fatores devem ser cuidados para ajudar as pessoas a enfrentarem com equilíbrio as situações de riscos e, assim, permanecerem no ponto ideal da curva do desempenho. São eles: autocontrole, autoconfiança, sensibilidade de contexto, empatia, conquistar e manter pessoas, leitura corporal, otimismo realista e sentido de vida. Vejamos como a postura assertiva pode contribuir para fortalecer os 8 fatores da resiliência. Autocontrole. Uma pessoa assertiva tem autocontrole, pois se dá o direito de expressar suas emoções com naturalidade, não se permitindo acumular débitos emocionais e sobrecarregar sua mente com pensamentos e emoções negativas. Autoconfiança. Uma pessoa assertiva acredita em si, faz escolhas conscientes avaliando os custos e benefícios de cada decisão. Expressa-se com firmeza, porque sabe o que quer e usa um direito primordial, que é ser ouvida e ser levada a sério. Sensibilidade ao contexto. Uma pessoa assertiva tem sensibilidade ao contexto porque é estratégica, avaliando os impactos da sua postura no ambiente. Baseia-se sempre em fatos e dados da realidade e usa uma linguagem pertinente ao contexto. Empatia. A pessoa assertiva demonstra empatia quando a situação exige, ou seja, coloca-se no lugar do outro e promove a compreensão do outro. Tem um pensamento ganha-ganha, respeita os direitos do outro ao negociar interesses e costuma propor soluções que beneficiem os dois lados. Ao criar reciprocidade, seus relacionamentos são pautados pela confiança mútua. Conquistar e manter pessoas. A pessoa assertiva acredita que, ao envolver as pessoas, elas se comprometem com o relacionamento estabelecido e se sentem incluídas. Além disso, a pessoa assertiva pede e oferece colaboração com naturalidade, o que contribui para fazer boas parcerias para se apoiarem nos momentos difíceis. Leitura corporal. A pessoa assertiva possui um aguçado autoconhecimento, o suficiente para conhecer bem seus limites físicos e emocionais, sabendo a hora certa de parar. Assim, cuida bem do seu bem-estar, estando sempre atenta aos sinais corporais, porque são as evidências do seu estado emocional. Otimismo realista. A pessoa assertiva possui um pré-frontal bem ativado, estimulando-a a usar uma linguagem positiva, porque seus pensamentos são positivos e realistas. Sentido de vida.
A pessoa assertiva tem claro para si o seu propósito e, por ser focada em valores e princípios, sente que a vida faz sentido e vale a pena ser vivida. A resiliência é marcada por maior ativação no lado esquerdo do córtex pré-frontal, em comparação com o lado direito, enquanto a ausência de resiliência vem da maior ativação pré-frontal direito. Pode-se deduzir que a região pré-frontal esquerda envia sinais inibitórios para a amígdala no sistema límbico, instruindo-a a ficar quieta. Pesquisa conduzida pelo Dr. Richard Davidson descobriu que a atividade no córtex pré-frontal esquerdo reduz o período de ativação da amígdala, permitindo que o cérebro se recupere mais rapidamente de uma experiência ruim. Pessoas resilientes possuem fortes conexões entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Inibindo a amígdala, o córtex pré-frontal consegue acalmar os sinais associados às emoções negativas, permitindo que o cérebro planeje e atue de forma efetiva, sem ser distraído pelas emoções negativas. Reflexões. Faça as suas reflexões através do seguinte exercício. Reflita sobre o seu desempenho em geral, ou seja, como você tem enfrentado os desafios, os problemas e obstáculos que aparecem em seu cotidiano. Coloque um X na linha de cada fator. A primeira tabela, autocontrole, em ordem crescente de 1 a 10, enquanto 1 é o ócio e passivo. No 5 tem o fluxo e assertivo e no 10 esgotamento e agressivo. Tabela 2, autoconfiança. A mesma coisa, em ordem crescente, escolha de 1 a 10, enquanto 1 está para ócio e passivo, 5 fluxo e assertivo, 10 esgotamento agressivo. A próxima tabela, número 3. Sensibilidade de contexto. A mesma coisa, em ordem crescente, de 1 a 10. Quarta tabela, empatia. Quinta tabela, conquistar e manter pessoas. Sexta, leitura corporal. Sétima, otimismo realista. Oitava, sentido de vida. Quais as áreas você precisa cuidar para equilibrar seu comportamento no enfrentamento do estresse? O que pretende fazer? Em quais áreas você se sente fortalecido? Como usá-las a seu favor? Conclusão. Quando refletimos, observamos a nós mesmos. Esta é a figura do observador de nós mesmos. Estar consciente da vida e ter essa capacidade de ser seu próprio observador, percebendo-se vivo. É mérito somente do ser humano. Através da reflexão, portanto, podemos encontrar dentro de nós a força que temos para enfrentar os desafios da vida e ser resiliente. Portanto, somos seres vivos que existimos por causa da linguagem, de modo que, se alguém alcançar um nível adequado de consciência, pode apresentar um comportamento resiliente frente a um mundo adverso ao que se deseja ter. Mais do que isso, pode promover transformações no seu meio de forma positiva. Capítulo 10. Auto-coaching, fazendo seu plano de desenvolvimento. Juntando tudo, plano de autodesenvolvimento. Quando você planeja uma mudança de postura frente à vida. 1. Você precisa ter uma visão de como você quer ser, porque mudança sem visão vira confusão. É importante perguntar-se aonde quero chegar, como quero ser, estar e sentir, como quero pensar, sentir e me comportar, que benefícios ganharei para ser o que quero ser, que custos pagarei para chegar lá. 2. Você precisa ter as habilidades necessárias para fazer essa mudança. Caso contrário, você se sentirá ansioso por não saber executar a mudança de comportamento.
Este livro tem a proposta de dar a você conhecimento e técnicas para potencializá-lo na aquisição das habilidades necessárias. 3. Você precisa, a cada conquista, se presentear para estimular sua coragem e determinação e não perder seu foco. 4. Você precisa ter recursos para transformar sua visão em realidade, para não se frustrar e minar sua motivação. 5. Você precisa parar e pensar em um plano de ação de mudança e não se deixar vencer pela indecisão. Você pode perceber, não adianta ter uma visão clara de onde quer chegar, ter habilidade e conhecimento de como chegar, ter os recursos necessários e coragem se não tiver um plano de ação bem elaborado. Mãos à massa e ligue os circuitos neurais do cérebro para pensar. Seja seu próprio coach. Faça a seguinte tabela: autogestão. Primeiro, como quero ser? Novas crenças, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. Segundo, como estou? Crenças, pensamentos, sentimentos, estratégias de defesas, comportamentos. Terceiro, áreas de melhoria. Pontos fortes a serem otimizados, pontos fracos a serem melhorados, oportunidades a serem aproveitadas, ameaças a serem neutralizadas. Quarto, ações em andamento. O que, quando e como. Atividades físicas, relaxamento mental, alimentação, terapia, cursos, leituras, outras atividades. Quinto, recursos e indicadores de melhoria. O que você precisa para colocar o plano em ação? Tempo, dinheiro, apoio de pessoas e outros, follow-up. Número 1. Como quero ser? Responda as perguntas a seguir. Qual é a minha visão de futuro? Aonde quero chegar? Como quero pensar, sentir e me comportar? Quais benefícios ganharei para ser o que quero ser? Que custos terei para chegar lá? 2. Como estou? Como você avalia sua maturidade emocional neste momento? 2.1. Analise os resultados dos exercícios de reflexão dos demais capítulos e anote aqui suas conclusões. C1, C2, C3, C4, até o C9. 2.2. Dê uma olhada de perto em você, nas áreas que são mais afetadas pelas emoções e anote aqui suas conclusões. Saúde física, resistência imunológica, sono, pressão arterial, nível de glicose, batimento cardíaco, etc. Saúde social, relacionamentos familiares e amigos em geral. Saúde emocional, qualidade das emoções. Saúde profissional, satisfação no trabalho, administração de conflitos, solução de problema, atingimento de metas, qualidade no relacionamento humano e carreira. Depois de montar seu banco de dados, responda as perguntas que seguem. 2.3. Quais são meus pontos fortes, que favorecem a expressão madura de minhas emoções? Quais são os pontos fracos, que me deixam vulnerável nas minhas relações pessoais e profissionais e podem provocar a desregulação emocional? Pontos fortes, escreva todos eles em uma tabela, e também os pontos fracos. 2.4. Quais são as oportunidades que se apresentam que contribuem para colocar em prática meu plano de melhoria? Quais são as ameaças que podem provocar a perda de meu controle emocional? Faça uma tabela e escreva todas as oportunidades e ameaças. Número 3. O que fazer? 3.1. Áreas de melhoria. Analise com cuidado seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças.
diante da visão de melhoria que você quer fazer para alcançar a maturidade emocional. Escreva a seguir as mudanças que você quer e precisa fazer para alcançar suas metas. 3.2 Ações em andamento. O que você fará para promover as mudanças necessárias? 4. Recursos necessários. Com quais recursos você contará para colocar em prática seu plano de melhoria? 5. Indicadores de melhoria. Como você saberá se suas emoções estão bem administradas? Terminamos aqui nossa caminhada. Daqui para frente cabe a você tomar as rédeas da sua vida e fazer escolhas conscientes. Quero lhe dizer, caro leitor, para não ficar à espera que o mundo mude e se transforme naquilo que você deseja. Faça a sua parte, cuidando de você e superando as expectativas. Com resultados fora de série, você fará a diferença. Desejo-lhe todo sucesso pessoal e profissional com uma vida bem resolvida.